Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos bater um papo com a atleta de BMX Jaqueline e conhecer um pouquinho de sua história com a bike. A primeira vez que eu fui andar numa pista, em São Bernardo do Campo, no ABC, Grande São Paulo, os meninos falavam, vamos lá, vamos aprender do começo, mandar um bob. Aí eu falei, tá, me ensina como é que é. E eles falavam, tá, você tem que puxar a frente e depois você puxa atrás. E eu puxava a frente, puxava atrás e nada. Aí eles, não, você está fazendo errado. Eu, não estou fazendo errado. Eles, não, vai que você consegue. Puxa a frente, depois puxa atrás. Eu puxava a frente, puxava atrás, não saía 10 centímetros do chão. Eu me identifiquei desde quando eu comecei a ver vídeos na internet, via os meninos andando em várias as pistas que eu ia. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, vamos tentar, né? Aí falei, não, gostei mesmo. Tenho até tatuado um guidãozinho de bike na perna. Falei, não, é o BMX. Estilo de vida, as amizades, até assim, foi forma de viver mesmo. O que eu fazia antes com o que eu fazia agora, eu me identifiquei. Falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Era uma pessoa quieta, praticamente não saía, não fazia nada, não tinha hobby nenhum. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a ir atrás do esporte, pesquisei várias modalidades, me encontrei no BMX. E aí eu comecei a sair, fazer novas amizades. O povo ajuda mesmo você assim na hora das manobras. É natural. Assim que você chega na pista, você nem conhece a pessoa, eles já chegam, cumprimentam, você tá quieto lá na sua, eles falam, não, vamos andar, não pode ficar parada. Se você tá tentando uma manobra, tá errando, eles vêm, dão uma dica e falam, não, é isso, isso, isso. E a partir daí nasce uma grande amizade. Tem muito menino, mas também tem bastante menina. Não quanto menino, mas está crescendo. A gente tem o grupo lá das meninas, BMX para meninas. A gente posta diariamente as meninas fazendo manobra, andando. Aí tem o grupo no WhatsApp também, todo mundo combina o rolê, se encontrar. Está crescendo. É muito legal, cada vez mais a gente traz mais meninas para conhecer o esporte, elas falam também, não é isso que eu quero para a vida também, e vai crescendo e todo mundo vai crescendo junto, é uma grande união. Continuar fazendo o meu rolê, independente de evoluir ou não, o que importa é você estar sempre andando, fazendo o que você gosta e tá assim, no grupo, a união mesmo que fortalece e prevalece. Não, porque é isso que eu escolhi para minha vida, é isso que eu quero continuar fazendo. E se eu pudesse andar todos os dias, se trabalho e escola não tivesse, eu estava lá andando na pista todo santo dia. É isso que eu quero. E em nosso novo espaço de lançamentos, vamos conhecer o Shimano Steps e também o Mobike, uma nova concepção de serviços para o ciclista e sua bike. Vamos lá ver? Esse aqui é a novidade da Shimano, é o motor elétrico chamado Steps. Ele é um motor assistido que vai dar assistência na pedalada para o ciclista. A vantagem é que esse motor ele é bem econômico. No modo econômico você consegue ter assistência de até 100 km de distância. Para ter assistência, o ciclista tem que estar sempre pedalando. Parou de pedalar, ele também para de dar assistência. Esse aqui é um cubo central que fica na parte central da bicicleta. Ele dá toda a transmissão na roda traseira através de uma corrente.
ele sendo central na bicicleta, a parte da centro de gravidade da bicicleta ajuda muito na dirigibilidade do ciclista e da bicicleta também. Mundialmente, essa é a grande tendência do mercado, né? Que é aquele ciclista que começou a pedalar e está retornando a pedalar, é um produto que dá muita assistência e dá um prazer e uma naturalidade na pedalada. A Mobike é um projeto de mobilidade urbana que tem como objetivo facilitar o uso da bicicleta como meio de transporte, oferecendo produtos e serviços para deixar o ciclista totalmente confortável nesse modal. A ideia da Mobike surgiu pela minha experiência de ter andado 9 anos de bicicleta e ter usufruído de todos os benefícios disso, de melhoria de qualidade de vida, de redução de tempo de deslocamento, de redução de custo e uma série de outros benefícios aí que a bicicleta me trouxe ao longo desse processo. E aí eu trabalhava numa multinacional e com a minha saída eu falei que eu queria montar um negócio que não fosse só pensando no fim lucrativo, mas em ajudar as pessoas no seu dia a dia e na sua melhoria de qualidade de vida. Bom, a bicicleta em outros países ela já é muito bem consolidada, né, como modal, não só como lazer. E a tendência é que cada vez mais esse modal no Brasil cresça, né? A gente vê grandes perspectivas aí de crescimento, o trânsito cada vez mais caótico, né? As pessoas buscando cada vez mais alternativas para isso. E a gente apostou em bicicleta por ser, além de uma tendência forte, já ser uma realidade no mercado que a gente vê de transporte. E no próximo bloco, vamos falar com Tomás Bueno, do canal Vida Adaptada. Fica aí, a gente volta já. E agora, Tomás Bueno, do canal Vida Adaptada no YouTube. Após um trauma, fez sua paixão por duas rodas virar inspiração para adaptar a vida. Em 2015, eu tive uma mudança muito grande na minha vida. Eu saí da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa da indústria automobilística, e resolvi empreender fazendo a minha marca de bikes para criança, a B-Bike Brasil. E nesse mesmo ano, 6 meses depois, eu acabei sofrendo um acidente voltando dessa fábrica para minha casa. Uma pessoa furou o farol vermelho e aí mudou completamente o rumo da minha vida. Eu acordei 2 dias depois do meu acidente. Acordei que eu digo assim, eu tive noção da vida, porque mesmo durante o acidente, dizem que eu conversei com as pessoas, eu passei o contato, inclusive, da minha esposa para o cara que me resgatou inicialmente, mas eu tive noção do mundo e tenho lembranças de 2 dias depois do meu acidente. E quando eu acordei e na hora veio a lembrança do acidente, assim, lembrei de um carro cruzando o meu caminho e eu voando pelo ar e vendo tudo de cima, mas não me lembro de bater no chão. A parte do trauma, a parte do acidente, o cérebro apaga. É muito engraçado como o corpo da gente é. Então eu não tenho lembranças e fui ter noção da vida 2 dias depois. A minha família morrendo de medo de dizer, Tomás, você sofreu um acidente e teu braço talvez nunca mais volte a mexer. Porque é isso que eles ouviram dos médicos e estavam com medo de me dizer isso. E num dado momento disseram, Tomás, os médicos disseram que seu braço talvez nunca mais mexa. No primeiro momento, é claro que é muito difícil lidar com isso, assim, ainda mais
pilotar, você depende muito dos dois braços, assim, fazer uma boa pilotagem, ter controle, fazer jogo de corpo e tudo mais, você depende demais dos dois braços. Então, para mim, na hora foi o que eu pensei, assim, falei, como é que eu vou voltar a pilotar com um braço só? Não vai ser a mesma coisa. E realmente não vai ser a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. Mas, ao longo da vida, com pequenos traumas que eu fui sofrendo ao longo da vida, eu fui treinando, assim, para superar, para aceitar aquela nova condição. Eu sempre, com traumas menores, com coisas menores, eu pensava às vezes, bom, tá bom, aconteceu. Já inventaram máquina do tempo para eu retornar antes desse acidente ou desse acontecimento e mudar alguma coisa? Não tem como voltar no tempo. Então eu vou ter que conviver com isso para o resto da vida. Então comecei a treinar essa aceitação, e que rolou no início assim, foi que rapidamente as pessoas ficaram impressionadas, assim, que rapidamente eu consegui aceitar muito bem a minha nova condição. Tão bem e tão rápido que eu consolei a minha família. Eu tive que falar assim, calma, eu tô vivo, calma, eu vou ser feliz com um braço só, vamos aí. Eu comecei a fazer as minhas adaptações, até por isso Vida Adaptada, né? Comecei a adaptar a minha vida para que ela fosse uma vida o mais normal possível. E aí, fazendo essas adaptações e tal, eu naturalmente já comecei a esbarrar pessoas em condições parecidas e tal, e que ficaram interessadas no que eu vinha fazendo. E aí eu pensei, pô, por que não compartilhar isso com as pessoas? E no primeiro momento, esse era o foco. Eu falei, eu vou compartilhar isso com os deficientes, com as pessoas que têm exatamente o mesmo problema que eu. E no final eu vi que não era só isso, assim, não se resume a isso. Eu comecei a pensar, não, eu vou compartilhar com os deficientes em geral. O cara que não tem uma perna, ele vai se inspirar, ele vai falar, pô, o cara tá pedalando ali, eu vou pedalar também, vou fazer as coisas. E depois fui ver que não são só os deficientes, acabei acertando todo mundo, assim, porque todo mundo tem alguma limitação, todo mundo tem algum tipo de deficiência, de limitação mesmo. E aí as pessoas acabam tirando um pouco de inspiração e lutando para superar, para ultrapassar essas barreiras que elas enfrentam, né? Um mês depois do acidente, pela paixão por duas rodas, eu falei, cara, eu preciso levar essa bike e preciso dar um jeito de controlar ela com um braço só. Levei ela para a sala de casa, peguei ferramenta e comecei a desmontar ela, tirar as peças e falei, bom, isso aqui eu posso pôr aqui, o freio eu vou pôr de ponta cabeça do lado oposto, o câmbio também, passador, adaptei. E com esse um mês de acidente eu já peguei a família e fui dar um pedal ali no Vila Lobos, a gente mora próximo do parque, e saímos para dar um pedal no parque. Assim, foi libertador, foi emocionante, assim, o primeiro contato, voltar para as duas rodas depois disso tudo foi libertador, e assim, foi legal para mostrar para mim mesmo que eu era capaz, que aquilo ali era só um começo do que eu poderia fazer, do que eu poderia alcançar através da bicicleta, das duas rodas, que eu sou apaixonado. Eu estou sempre buscando novos desafios, novas adaptações possíveis para vencer esses desafios. Isso aí é uma coisa que eu gosto, assim, de enfrentar os desafios mesmo e tentar achar alguma maneira de adaptar, de superar de alguma maneira. Viagens de bike estão se tornando cada vez mais comuns em nosso cotidiano. Por isso, fomos conhecer um pouquinho mais desse mercado com a Adriana, da Bike Expedition. Bom, a Bike Expedition é uma operadora de viagens de bicicleta pela Europa e eu comecei viajando com eles, que eu não tinha uma relação ainda de trabalho. Eu viajei com a Bike Expedition, me apaixonei pela viagem e aí eu entendi que é uma viagem totalmente diferente de qualquer outra que você faça. E aí depois disso, no meu retorno, aí eu comecei a me envolver com a história de viajar com bicicleta, e que é uma história muito legal, muito interessante mesmo. Não a minha história, mas viajar de bicicleta é uma coisa super gostosa. E assim começou a Bike Expedition. Ela já existia e começou comigo dessa forma. Eu acho que viajar de bicicleta, você percebe a viagem, você entra na cultura, no lugar, nos hábitos e sente os perfumes. O tempo que a bicicleta te dá para fazer a viagem é totalmente diferente de você viajar de carro ou de trem. Então você tem o tempo de entrar e perceber o que é aquilo, você volta fazendo parte. Tem uma palavra que eu escutei uma vez que fez
todo sentido para mim, que é pertencimento. Eu falei, é uma palavra meio... Não fez sentido na hora. E viajando, você pertence ao lugar. É muito diferente de você viajar, ver, olhar e voltar. Você faz parte. Tem um público lindo, na verdade. Assim, acho que o movimento da bicicleta é muito legal, né? Tem muita gente participando desse movimento de bicicleta hoje em dia. E viajar de bicicleta é uma coisa assim, é para pessoas que já foram, que já conhecem as capitais, pessoas já viajadas que querem experimentar uma forma diferente de fazer turismo. Então, essas pessoas não vão procurando as capitais, elas vão procurando o interior. É uma viagem completamente diferente daquele turismo convencional. E tem um público enorme fazendo isso. Depende do que você pretende fazer. Se você quiser pegar sua mochila e fazer uma viagem por sua conta, você fazer toda a organização da viagem, eu diria que é mais ou menos como você projetar uma viagem de carro. Você vai ter que alugar o seu carro ou a sua bicicleta, fechar os seus hotéis. A organização é a mesma. Quando você procura alguém especializado nisso, você recebe um menu de opções e ali você escolhe o que você quer. Quando você decide por viajar, você opta por aquele destino, você tem tudo pronto. Então não tem preocupação nenhuma, você vai para aproveitar a viagem mesmo, vai aproveitar o seu destino e eu diria que é muito simples, muito mais simples do que viajar de outra forma. E após o intervalo, brutalidade máxima com Bro Bruto. Fica aí, a gente já volta. Uma brutalidade carinhosa. Isso só é possível com essa figura do ciclismo, o Bro Bruto. Vamos conhecê-lo? Primeira memória de bike, cara. Realmente a bike entrou na minha vida muito precocemente. Meu pai, eu tenho fotos lá em casa com menos de 2 anos, de bike, com capacete. Claro que era um hiper capacete de moto, mas minha memória, eu tenho assim, memória fotográfica de muito antes de 10 anos de idade, com certeza, em cima da bike. E tem essas fotos todas. Meu pai acreditou muito no esporte, eu acho, nessa época. Estou falando há 38 anos atrás, eram pouquíssimas pessoas que acreditavam no esporte como transformador de um ser humano. E hoje eu tenho certeza que meu pai fez isso justamente porque ele queria preparar eu e meus irmãos para as adversidades da vida. Nada melhor do que a bicicleta para ensinar isso para a gente. Bro o meu apelido de infância era um apelido muito diferente do que eu estou acostumado hoje. Meu apelido era Dedo, não tinha nada a ver com o Thiago. Bro também não tem nada a ver com o Thiago, mas Bro é quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, escutei os caras, bro, aí eu falei, vou pesquisar, queria saber o que era Bro. Descobri que era amigo, irmão, galera que andava unida e tal. Eu falei, esse apelido é bacana, e comecei a chamar os outros de Bro. Aí todo mundo começou a me chamar de Bro também, pegou. Eu já tinha esse brutalidade já e tal, eu falei, Bro, Bruto, ficou um nome até forte, sem ser agressivo, porque a brutalidade ela não tem nada a ver com o sentido literal da palavra, né? Brutalidade é você semear o bem, acreditar nas pessoas, fazer o bem para o próximo, mostrar para o ser humano que ele é capaz, se treinado for. Brutalidade é isso. Então, Bro já era o apelido, eu coloquei o Bruto, e para quem conhece mesmo, sabe que o Bruto não tem nada a ver com o sentido literal, rude da palavra. O Bruto é o carinhoso. Mountain bike. Mountain bike porque é o esporte da superação, da diversidade, de compartilhar, de ceder às vezes para vencer. Ceder que eu falo é abdicar do pódio para fazer uma ação numa prova. Isso tudo tem muito eminente no mountain bike. E sempre desde a infância eu fazia era trilha mesmo.
Bike de asfalto hoje eu uso, é claro, para treinar como complemento ao meu treinamento, mas minha paixão mesmo é por montanha, por trilha, pelo contato com a natureza, pelo passa-visão que eu falo, né? Que você está num sofrimento, numa trilha, subindo, sofrendo, chegar no topo, descobrir que você evoluiu com tudo aquilo que você conseguiu fazer naquela subida e ainda passar a visão e ver uma outra subida maior para fazer ela no outro dia. Então o mountain bike, ele hoje é a minha vida. Sem mountain bike eu acho que realmente eu não teria essa plenitude que eu atingi hoje não. O que a bicicleta acrescentou na minha vida, não só como atleta, como pai, como amigo, como profissional da área. Eu acho que o ciclismo ele tem esse poder transformador. Como eu falei antes, ele prepara o ser humano para as adversidades da sociedade. E eu acho que todo mundo que não conheceu ainda o ciclismo, nem que não seja não só pela performance, pela busca insaciável pelo pódio, mas sim pela superação pessoal, pela busca do limite, pelo bem-estar, pela qualidade de vida. Eu acho que tudo isso que o ciclismo fez na minha vida, nessa transformação, nesses meus 10 anos que eu estou competindo, eu acho que eu quero pedalar até os meus 104 anos, que é onde eu quero chegar. E eu acho que a longevidade ela é muito bem encaixada no ciclismo, que é um esporte sem impacto, cíclico, que promove a interação da sociedade, a interação do ser humano com a natureza e a interação de grupos de pessoas com etnias diferentes, com diferentes classes sociais, independente da classe, da cor, do credo. Um juiz de direito está pedalando com um cara que constrói a sua casa. Um advogado respeitado está pedalando com um pescador simples. Então eu acho que dinheiro não importa na bike, o que importa realmente é a superação de limites e o que a gente encontra no dia a dia, que a gente acorda mais disposto a enfrentar as adversidades do mundo. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Quer rever alguma matéria? Entre em tvcultura.com.br/programas/Vamos Pedalar. Fica comigo e vamos pedalar?